Como entender as questões da vida que interessam a todos nós? A Web Rádio Meimei apresenta Conexão Espírita. Olá, amigos da Rádio Meimei, esse é o programa Conexão Espírita. Eu sou Karina Rafaeli, representando a USE Intermunicipal de Marília. E eu sou Donizete Pinheiro, da USE Regional de Marília. E hoje, com muita alegria, meus amigos, nós estamos recebendo Eric Mateus, que é diretor do Departamento de Artes da USE Intermunicipal de Marília e um dos coordenadores da mocidade do Grupo Espírita Jesus de Nazaré. Que alegria! Então, Eric, seja muito bem-vindo. Hoje nós temos aqui um tema especial, vamos falar de arte espírita. E para nós começarmos, conta para nós, Eric, como surgiu o seu interesse pela arte? Primeiramente, boa noite, Donizete, boa noite, Karina. É um grande prazer estar aqui no Conexão Espírita. Então, o meu interesse pela arte veio através da minha mãe, primeiramente, que na faixa da idade de 12 anos, mais ou menos, eu via tocando violão e eu tive interesse em aprender, né? E assim, a partir daquela idade, passei a aprender com ela e comecei a dar os primeiros passos ali no violão e também cantando, e aprendi basicamente assim, sozinho, tocando violão, porque eu tinha bastante facilidade. Então, através da minha mãe que eu comecei a tocar violão, e até hoje estou me desenvolvendo aí na música, né? Legal, Eric. Nós gostamos muito das artes, da música. Eu mesmo quis tocar violão um tempo, mas não foi para frente, não. Não vai ser nesta reencarnação. Por falar em reencarnação, você também é espírita, e nós queríamos saber de você quando que surgiu o espiritismo na sua vida, se é desde o berço, quando foi? Sim, então, desde quando eu sou criança, nós fazemos o Evangelho no Lar e também participamos de algumas casas espíritas na cidade de São Paulo, né, na capital, porque nós não éramos daqui, né? Então, desde lá, nós frequentávamos as casas espíritas, e aí onde nós nos estabelecemos aqui na cidade de Veracruz, ao lado de Marília e Garça, né? Nós começamos a participar de um grupo de estudos. Eu tinha por volta de 15 anos, e desde ali estou frequentando as casas espíritas e também introduzindo a musicoterapia e também a fluidoterapia através da música, nos trabalhos que eu desenvolvo nas casas espíritas, né? Então, desde os 15 anos eu já frequento o centro e estudo a doutrina espírita. Muito bom, Eric. E olha, nós estamos juntos lá na USE Intermunicipal de Marília, não é, Eric? Conta para nós como é que você chegou no Departamento de Artes. Então, Karina, é uma felicidade até falar disso, porque algumas vezes, né, quando eu estava em outra cidade, que no caso era Veracruz, eu não tinha muito acesso aos trabalhos do Departamento de Artes e também nem a USE Intermunicipal de Marília, mas eu acabei o ano passado vindo morar em Marília, né, e me instalei perto do Grupo Espírita Jesus de Nazaré, onde eu tive contato com esse trabalho que está sendo realizado, né, e aí, este ano, participando do Congressinho Espírita, que nós temos aqui, né, também um evento da USE Intermunicipal de Marília, eu tive contato com o nosso amigo Adriano, que acabou vendo eu desenvolvendo alguns trabalhos com a arte juntamente com as crianças e os jovens, e aí ele percebeu aí a oportunidade de estar me convidando para participar desse departamento que ainda não estava em desenvolvimento. E aí logo topei esse desafio, porque como eu já estou aí bastante vinculado aos trabalhos artísticos e também dentro da doutrina espírita, foi um ensejo aí para a gente começar a desenvolver esse projeto aí na USE Intermunicipal de Marília, no qual estou bem feliz. Então, Eric, nós temos a arte em geral, que são várias, mas no movimento espírita, e na doutrina espírita mesmo, se fala sobre uma arte específica, uma arte espírita. Leon Denis, inclusive, tem um livro tratando sobre a arte espírita.
na sua opinião, qual seria o conceito de arte espírita? Qual que é a diferença, a arte espírita das artes normais que a gente conhece na humanidade? Muito interessante essa pergunta, Donizete, porque nós estamos até com um trabalho de estudo sobre a arte espírita mesmo, agora no departamento, às quintas-feiras, para realmente a gente aprofundar nesse tema que é bem específico e até estamos estudando o livro do Leon Denis, mas para mim ali a frase que mais me impactou e que conceituaria essa arte espírita é que a arte espírita é a mediunidade da beleza. Isso é maravilhoso, porque seria realmente a expressão sublime de Deus. Porque se nós pegarmos a ideia de que Deus sempre está conectado com o belo, com o bom, a arte espírita seria realmente essa expressão pura do que é bonito, do que é agradável e do que é divino também. Então, essa conexão com o alto e a expressão da beleza na Terra, o que estamos ainda longe de alcançar, mas que estamos já a caminho disso. Então, essa é a frase que talvez definiria para mim a arte espírita. É a mediunidade do que é belo, né? Do que é bom. Muito bacana, Eric, que interessante, hein? E nesse sentido, qual seria a importância, na sua opinião, da arte espírita para a humanidade? Então, Karina, é tão impressionante isso que muitas vezes nós não atentamos à arte relacionada ao espiritismo, e até nós vamos comentar algumas perguntas para frente, mas os espíritos falam, no livro Obras Póstumas, que também no Consolador fala um pouco de arte espírita, no livro de Emmanuel, e também no livro de Leon Denis, que a arte seria uma das maiores conexões com o alto, com o divino, e realmente essa mediunidade. Então, por exemplo, quando nós pegamos uma obra de Beethoven, de Schubert, desses grandes autores de óperas, essas óperas que são famosas no mundo, quando a gente escuta uma música dessa, nós percebemos uma conexão realmente com uma coisa diferente, com uma coisa mais alta, uma expressão mais bela, né? Então, realmente, para a humanidade, a arte é importante porque ela é o que vai nos conectar com a divindade, com Deus mesmo. A partir do momento que a gente pode se conectar com a arte, os espíritos falam que ela é a maior forma de sentimento do homem encarnado. E eles falam de uma expressão muito interessante, que quando a gente está ouvindo uma arte muito bela e uma expressão muito elevada, é como se a gente, por alguns momentos, chegássemos a desencarnar, a diminuir a influência da carne sobre o espírito e elevássemos até o alto. Então é muito importante para que a gente tenha essa evolução no futuro. É muito interessante esse aspecto da beleza que a doutrina espírita pode proporcionar na arte, né? A gente lê a obra de André Luiz e de outros autores espirituais, a gente percebe que tem um destaque realmente para a arte, especialmente para a música, né? Então, quando nós estamos envolvidos com a arte, nós nos sentimos realmente bastante elevados, né? A gente realmente sai do mundo para entrar na emoção da arte. E o problema é nós encontrarmos um nível de arte superior. Dentre todas as expressões da arte que nós encontramos, quais são os temas espíritas? Porque a doutrina espírita tem vários princípios, várias abordagens, ciência, filosofia e religião. Então, dentro desses princípios, desses conhecimentos, quais são ou serão melhor abordados pela arte? Então, Donizete, é importante a gente entender que os conhecimentos
espiritistas, né, espiritualistas, de uma forma geral, de alguma forma, deverão ser abordados em certo momento, né? Por exemplo, assuntos que são um pouco difíceis de colocar dentro da arte, por exemplo, a mediunidade, a obsessão, são temas um pouco mais difíceis de estar abordando, até por forma de aceitação, né? Mas que, em certo momento, também serão abordados de forma um pouco mais suave, porque a arte, ela tende a suavizar a lição, que muitas vezes é um pouco rígida. Então, ela faz com que as lições sejam suavizadas. Então, em certo ponto, em certo tempo, todas os temas serão abordados. Mas, para mim, o que tem de mais importante na arte e que é o tema que deve ser mais observado pelo homem na Terra é o sentimento. Porque nada importa, ou importa em certo grau, o conhecimento técnico do que é o Espiritismo, do que é o Evangelho. Mas se nós não conseguimos sentir o Evangelho, o amor, a caridade, o perdão, nós ainda não alcançaremos, né, o que é realmente o amor de Cristo no Evangelho. Então, eu acho que a arte, ela vai ajudar no sentimento do homem, que muitas vezes está adormecido, né? Nós pegamos nas religiões que a doutrina, o texto, muitas vezes está decorado, está posto já para a sociedade em geral, mas que a humanidade ainda não sente a empatia, a resignação e também o amor ao próximo. Eu acho que a arte vai conseguir, de alguma forma, colocar as pessoas no lugar do próximo, porque quando a gente está expressando arte, a gente se coloca naquele momento de empatia e de sentimento, eleva o nosso sentimento de alguma forma. Muito bom, Eric. Então, ainda sobre os temas espíritas, na sua opinião, qual das formas de arte seria mais expressiva para transmitir os princípios espíritas? Karina, isso é bem legal de se falar, porque todas as formas de arte são importantes, porque de alguma forma elas tocam o ser humano, né? A pintura, o teatro, a poesia, só que não é apenas uma opinião minha, mas os espíritos falam que no livro Obras Póstumas e também no livro do Leon Denis, que é escrito por ele, que a música, ela toca um lugar diferente. De alguma forma, a música em si é a forma mais expressiva de arte. E, inclusive, tem uma pesquisa, né, sobre a música, que em alguns momentos, quando a música é utilizada, por exemplo, em ambientes de fermentação de pão, por exemplo, ela toca em certas proteínas do pão que ele cresce de forma mais rápida, né? E também em locais onde tem ordenha de leite, as vacas oferecem mais leite, tocando Mozart. Então, é interessante que como que a música, de certa forma, ela conecta realmente com o nosso íntimo, com as nossas próprias células. Já está sendo comprovado isso através de pesquisas. Então, para mim, a forma mais expressiva e também uma forma que a gente encontra no Evangelho, né, é a música, porque ela toca locais onde a gente não consegue alcançar através de outras artes visuais, plásticas, né, e tudo mais. Ô, Eric, nós percebemos que há uma diferença no movimento espírita entre a arte espírita e talentos espíritas, especialmente no campo da música, pois nem sempre os artistas espíritas, eles realmente apresentam uma arte com tema espírita, embora sejam apresentações emocionantes. Como um departamento de artes, já que você assumiu agora a Intermunicipal, podem ajudar nessa diferença? Então, eu acredito, né, que há um momento que o espiritismo ele
chegou, né, no planeta através de Allan Kardec, mas mais fortemente aqui no Brasil, depois de alguns espíritos que passaram por aqui e trouxeram, né, centenas de obras, como é o caso de Chico Xavier, como é o caso do próprio Divaldo Franco, até nós temos aqui um autor de obras, o Donizete, e também tem várias obras relacionadas ao espiritismo. Então, nós temos a música dentro da doutrina espírita também, como uma parte de inovação, e que também está galgando os seus primeiros passos. Então, logicamente, se ela está galgando os primeiros passos, muitas vezes ela se utiliza de instrumentos de outras religiões, mas que falam de Jesus, de Deus também, para se expressar. Mas eu já vejo um movimento dentro da doutrina espírita de autores que estão desenvolvendo músicas muito bonitas relacionadas ao espiritismo, ao texto espírita, de certa forma, e que agora, a partir desse momento, terá um avanço muito maior. O que a gente pensa, através do Departamento de Artes, aí, na USE Intermunicipal de Marília, é também desenvolver, através de trabalhadores, músicas que estejam relacionadas ao Evangelho de Jesus e também à doutrina espírita, para que cada vez mais nós possamos levar as verdades da doutrina às pessoas que buscam a arte espírita. Porque essa expressão, querendo ou não, é uma expressão nova dentro do espiritismo, né? Principalmente aqui no Brasil, através das obras de Chico Xavier, nós tivemos um avanço nos textos falando aí sobre diversos temas, e a música e a arte é um deles. Agora, Eric, parece que nós temos pouca arte nos centros espíritas, não é? Nós vamos ter um pouco aí na evangelização infanto-juvenil, música, teatro, pintura, desenho, enfim, talvez um pouco de música nas aberturas das palestras. Temos também nos momentos de oração, de prece, dentro da sala de passes, um pouco de música, mas ainda é um pouco restrito. Na sua opinião, qual das expressões artísticas seria, ou será que existe uma expressão artística mais apropriada para o centro espírita? Qual delas seria? Eu acredito, né, falando um pouquinho de que a arte está pouco desenvolvida dentro dos centros espíritas, eu acredito que é porque a doutrina espírita, em si, ela tem uma área de muita reflexão filosófica e científica. Então, isso causa, de certa forma, um pensamento analítico, né, e lógico dos espíritas dentro do que é o fator da vida, o que é muitas vezes, e na maioria das vezes, muito positivo. Então, por exemplo, quando nós pensamos em reforma íntima, em caridade, muitas vezes nós vamos analisando nossa vida de uma forma muito técnica e muitas vezes lógica. Mas o que acontece? Dentro dos centros espíritas, e a doutrina fala muito disso, Jesus em seus textos, né, nós devemos desenvolver o sentimento, realmente nós devemos sentir o evangelho, como já disse anteriormente. E assim, a partir do desenvolvimento de várias frentes artísticas, eu acredito que nós podemos avançar em várias áreas da arte dentro da casa espírita, seja a música, seja a pintura, seja a poesia e também uma expressão bem importante, o teatro. Por quê? A partir dessas diversas expressões, nós vamos percebendo que nós também conseguimos enxergar e até palmilhar o evangelho, tocar no evangelho, caminhar por ele muito mais leve, muito mais de forma amorosa do que se a gente só estivesse estudando, aplicando passes. Então, daqui a um tempo, eu acredito que nossas casas espíritas
estarão muito mais avançadas dentro do tema arte. Na sequência desse seu pensamento, a gente observa ainda que as apresentações, especialmente as musicais, pessoas cantando, conjuntos, grupos vocais, corais, ainda pecam por um pouco de amadorismo. Então, a qualidade acaba caindo um pouco. Qual que seria a sugestão? Porque a gente sabe que música, para você adquirir uma performance, tem que treinar bastante. No movimento espírita, todos nós somos voluntários, não somos profissionais. Então, parece que é difícil realmente chegar num ponto em que a apresentação seja bonita, seja harmônica. Como é que a gente pode contornar essa situação? Compatibilizar o fato de nós sermos voluntários, temos compromissos familiares, trabalho, também com o aprimoramento das nossas apresentações musicais nos centros espíritas. Como outras também, né, como teatro. Então, isso é uma análise que nós estamos até conversando com muitos amigos dentro das casas espíritas e ouvindo também certas declarações que muitas vezes essa área de arte, de música, fica relegada muitas vezes para algumas pessoas que cantavam outras músicas e que tocavam violão, mas que não tinha esse desenvolvimento realmente da escola musical e tudo mais, realmente, muitas vezes de forma amadora, né? Com boa vontade, absolutamente, isso é inegável, mas de forma amadora. Eu penso que, como outras escolas religiosas, nós devemos implementar algumas escolas artísticas dentro da casa espírita. Como isso? Aproveitar as atividades espíritas dentro da semana para trazer professores, pessoas que já se capacitaram em certos instrumentos, em certos níveis, né, artísticos, que seja de bom tom, e que implemente desde a infância, da primeira idade ali, nas crianças, primeiramente, a vontade de estudar a música, a vontade de estudar a arte, o teatro, a pintura. Por quê? Só a partir da infância, da juventude ali, que nós vamos conseguir implementar nos corações o interesse. Porque o que acontece? Muitas vezes a criança está dentro da casa espírita, na infância, e ela tem um contato leve com a música. E depois vai até a mocidade e depois tem um salto, que ela muitas vezes se distancia da casa espírita e acaba voltando muito tempo depois, talvez para estudos e tudo mais. Então, acaba se perdendo nesse momento da vida aí esse vínculo realmente com os trabalhos, né? E aí a pessoa que tocava violão, como é o meu caso, tocava fora do centro, acaba vindo para dentro trabalhar, mas não tem uma escola realmente artística dentro da casa espírita. O que já acontece em outras religiões, né? E aí um exemplo que a gente pode dar são algumas religiões onde as crianças, né, já participam de aulas de violino, de teclado, de piano, de violão, de canto, e isso já faz parte da cultura daquela religião. E eu acho que, assim como nós encontramos muito isso nos livros de André Luiz, do Chico Xavier, né, que é Psicografia do Chico, falando que lá no plano espiritual, como é um exemplo para nós, nós temos escolas musicais que estão voltadas para o sublime, para a mensagem positiva. Então, eu acredito que nós devamos, como espíritas, primeiramente, mas principalmente como responsáveis dos centros, responsáveis pelo departamento de arte, pela USE, né? Aplicar esse tipo de projeto para as crianças pequenas e jovens, para já surtir o interesse por essa arte voltada para o princípio da doutrina espírita. Muito bem, eu achei muito interessante esse comentário de vocês, porque
Nós que estamos no movimento espírita há bastante tempo, o fato de não termos essa beleza nas apresentações musicais é um fator de resistência com relação aos dirigentes espíritas de aceitarem as apresentações musicais, né? Em palestras, em eventos. Então, isso é muito importante, Donizete, porque é um fator de obstáculo. Então, muitas vezes, nós não conseguimos levar para uma casa espírita essas apresentações, por quê? Porque o dirigente ele já tem essa resistência, né? Não vai ser bonito, a apresentação é fraca, não fica legal, desarmoniza o ambiente. Então, é algo, assim, muito importante. E já, então, fazendo um gancho, Eric, como é que nós poderíamos aproveitar os jovens, então, para contribuir com a arte espírita, já que eles são mais afeitos às músicas, e você comentou aí na sua fala sobre outros movimentos religiosos, como isso está desenvolvido, né, a juventude relacionada à música, em outras religiões, e nós não vemos isso na doutrina espírita. Então, gostaria de te ouvir a respeito disso. Karina, é bem interessante esse tema juventude, os jovens, porque eu acredito que talvez esse seja o nosso maior déficit na doutrina espírita, né? Nós temos ali a evangelização infantil e nós chegamos até a mocidade, mas você já percebe, eu que estou lidando com jovens, que ali naquele momento nós já temos um certo desinteresse pelo evangelho, porque para aquele jovem já não faz sentido em relação ao que ele está olhando no mundo. Em relação ao mundo, aquilo não está fazendo tanto sentido, porque muitas vezes ele não encontra o que ele vive na vida presente diária dele, aquilo que ele está vendo lá, o que a gente está falando. E muitas vezes, nós como apresentadores da doutrina espírita, que estamos expondo ela, talvez não estamos conseguindo fazer isso de forma jovial, que conecte com o jovem, nós estamos ainda num formalismo que afasta o jovem. Então, o primeiro ponto é que o jovem talvez seja a nossa atenção deve estar voltada muito mais para esse trabalho da juventude, da mocidade. Agora, eu acredito que, em relação à música, ainda é um pouco mais complicado, porque o jovem em si, ele se conecta com músicas que estão totalmente ao inverso do que a doutrina espírita está pregando, né, está desenvolvendo ali no seu trabalho diário, né? Então, por exemplo, inclusive, nós temos que até fazer uma atenção para o nosso coração de adulto, que muitas vezes a gente se pega ouvindo certas músicas que a gente relaxa, porque a gente acha que aquilo não influencia, mas aquilo também nos influencia, e a gente meio que também não se atenta. Quem dirá esse jovem que está ainda com o cérebro sem amadurecimento, com o coração ainda um pouco aberto para novas experiências? Então, o meu pensamento também é voltado ali no comentário anterior, que nós devemos pegar esse jovem ainda quando ele não é jovem. Então, com 9, 10 anos, se você começar a trabalhar com aquela criança que está querendo florescer e não impor a doutrina de uma forma muito enfática, com que ele entenda o texto, mas começa a fazer com que ele se interesse por um teatro, ou que ele se interesse por aprender um instrumento musical, e que dentro dessas músicas tenha um tema também de interesse dele, dentro da doutrina espírita, esse jovem vai começar a olhar diferente para isso, que é realmente o estudo doutrinário. Ele vai chegar ali com 15, 14 anos, como foi o meu caso, com 15 anos, eu vou contar uma experiência própria, eu tive meio que uma pessoa que eu tinha uma admiração, né? Era um músico de São Paulo, e ele era um músico muito... que cantava de forma que me encantava, que me trazia muita alegria, que me encantava muito. Então, eu olhava para ele com uma admiração.
E aí eu olhava para ele, querendo ou não, como um mentor daquilo que eu queria ser, daquilo que eu me projetava no futuro, vamos dizer assim. Então, nós devemos ter esses pontos de conexão dentro da casa espírita. O jovem tem que olhar para mim, para a Karina e para o Donizete como essa referência positiva do que eu quero ser no futuro. Então, a gente está perdendo esse momento de conexão com o jovem. Então, nós estamos perdendo ele ali com 12, 13 anos, e ele só volta quando a vida já começa a se complicar no futuro. Então, acho que a gente tem que dar atenção para isso. Trabalhar a escola musical, artística, desde ali com uns 10, 11, 12, e aí ele vai chegar com 15 anos já olhando de forma diferente para isso. Eu queria aproveitar a sua fala, Eric, para dar um depoimento pessoal, porque eu entrei na Mocidade Espírita com 12 anos. E na Mocidade Espírita, a Mocidade Espírita Hilário, do Centro Espírita Luz e Verdade, aqui em Marília, ela tinha 2 mentores, e um dos mentores era Maria Cecília Alves. E ela era a maestra, vamos dizer assim, né, de um coral chamado Carlos Gomes. E eu comecei a participar desse coral, que tinha alguns jovens também de outra mocidade, a Mocidade Espírita Allan Kardec, e até hoje eu lembro de músicas que a gente cantava naquela época. São passados vários anos, alguns poucos anos, e até hoje eu lembro. Então, para mostrar que isso marca a nossa juventude, a nossa adolescência. Eu não sei se a Karina sabe, mas no Amantes da Pobreza, que era hoje atual Núcleo Espírita Amor e Paz, havia um trabalho bastante grande com relação às artes. Tinha teatro, tinha grupo musical, né? O Orozimbo, né, era um dos entusiastas do teatro, da música, e ele participava incentivando os jovens, os filhos da Rosinha, né, eles participavam desses grupos musicais, dos teatros, inclusive teatros infantis. Então, é muito importante mesmo esse trabalho de você começar com as crianças, com os jovens, para que eles se estimulem a trabalhar com a arte no movimento espírita. Até porque eu estava me lembrando de um texto lá da Ivone Pereira, do livro Devassando o Invisível. Ela tinha um amigo espiritual que era o Frederic Chopin, né, que era um músico, já estava desencarnado, e era um amigo dela, do mundo espiritual. E ele disse isso em meados do século passado, que iria reencarnar no começo deste século, a partir do ano 2000, porque uma equipe de espíritos ligados à arte, às várias artes, iriam passar a reencarnar para realmente trazer de volta a arte sublime, a arte elevada, a arte nobre, né? Inclusive, ele disse que esses espíritos seriam capitaneados, né? Seriam organizados por Vitor Hugo. Então, esse trabalho que você está se referindo parece coincidir aí com esse propósito da espiritualidade, e nós esperamos que realmente você consiga trabalhar isso para que as coisas aconteçam, né? Até nós vemos, não no meio espírita em geral, mas na arte, na música, as crianças, né, de 5, 6 anos, que tocam maravilhosamente bem músicas daquela época áurea, né, das músicas clássicas. Parabéns aí pelo seu esforço, que você consiga realmente incentivar os trabalhadores da Casa Espírita, do Centro Espírita, para que realizem esse trabalho mesmo. Donizete, eu queria agradecer, né, sua fala, mas nós temos que ter consciência, e eu agradeço, lógico, o seu incentivo, mas que é uma força de união, né? É uma força nossa, que nós temos que trabalhar, eu, você, a Karina aqui, já com o pensamento ligado a isso, porque
é como se fosse um incentivo de sentimento mesmo, um impulsionamento do sentimento. Mas, com certeza, meu pensamento é fazer com que os corações se movimentem nisso, e quem sabe, eu não sei o tempo do nosso desencarne, né? Mas quem sabe lá, quando eu pretender ficar um pouco velhinho lá, e eu ver já as músicas espíritas sendo já desenvolvidas pelo Brasil e trazendo essa mensagem sublime, que é a mensagem do Cristo, né? Que nós estamos aí nos anos que se aproximam aí da regeneração, e quem sabe a gente encontre esse ambiente, né, no mundo, não só na casa espírita e nas igrejas. Muito bom, viu, Eric? Só queria retomar um pouco a fala do Donizete, dizer que parece que o movimento espírita no passado teve uma história forte relacionada à questão das artes, hein? O Amantes da Pobreza, como você disse, Donizete, tinha um grupo de apresentação teatral, eles foram, inclusive, fora de Marília, fizeram várias apresentações, inclusive uma apresentação antes de uma palestra do Divaldo, se não me engano, foi no Rio de Janeiro. Então, era um grupo de teatro, Amantes da Pobreza, famoso, né? Quem sabe a gente consegue retomar tudo isso, não é, Eric? Né? Esse movimento todo com relação às artes. Agora, para a gente encerrar, viu, Eric? O Departamento de Artes da USE tem alguma proposta de trabalho para promover a arte com conteúdo espírita? Nós já estamos com algumas frentes de trabalho, né, inclusive. Essa semana nós começamos no trabalho do Evangelho Musical. Nós fomos até em conexão com outra casa espírita, né, um grupo que entrega alimento aos domingos, né, na Igreja São Bento. Então nós fomos, juntamente com eles, cantar enquanto eles faziam esse trabalho de entrega de alimentos, que é o evangelho musical que a gente está tentando introduzir aí nas casas, em certos trabalhos de entrega de alimentos, trabalhos aí voltados para a caridade. Também nós estamos vendo de desenvolver também algumas visitas em casas de doentes, para que a gente possa levar a música como forma de cura também, como passe espiritual. Então, esse é um primeiro trabalho que nós já colocamos em prática. O outro trabalho que nós estamos desenvolvendo é o estudo realmente do que é a arte espírita, porque vocês imaginam, eu tenho contato desde dos 15 anos com a arte, mas eu nunca havia ouvido de forma tão enfática e lido de forma tão enfática o que é a real função da arte espírita, que é tão importante para a humanidade, a gente nem imagina, né? E, por último, esse ano nós já vamos desenvolver o nosso teatro de fim de ano, que é o Natal, que é o tema Natal, que ainda nós não temos um nome ainda para este evento, mas já estamos trabalhando aí a semana que vem para começar os ensaios, uma história aí sobre a vinda do Mestre Jesus, né? E essa grande mudança no jogo da vida aqui no planeta Terra. Nós tentaremos, de alguma forma, musical e também teatral, que nós vamos unir a música e o teatro, contar um pouquinho dessa história maravilhosa que a gente tem que sempre relembrar em cada Natal. Então, por enquanto, nós estamos nessas frentes de trabalho e já, né, convidamos a todas as pessoas que têm interesse em participar do Departamento de Artes. Estamos aí com algumas centenas de vagas abertas para quem quiser trabalhar com a arte na região, né, que possa estar conosco lá, que estamos começando esse projeto bem legal. Obrigado. Muito bom, viu, Eric? Foi muito bacana ter você aqui conosco no programa Conexão Espírita, um conteúdo riquíssimo de reflexões. Suas palavras finais, Eric. Primeiramente, gratidão aos amigos, Karina, Donizete, é um prazer e já poder estar no caminho de trabalho, né? Acho que quando a gente já encontra essa vereda, essa jornada e olha para frente, apesar das dificuldades, a gente já se sente feliz em estar a caminho
da nossa própria evolução e da construção de uma sociedade, de um mundo melhor. Então, só tenho gratidão pelos convites, por esse convite do Conexão Espírita, e lisonjeado em estar participando com vocês. Muito, muito obrigado. Nós que agradecemos, viu, Eric? Obrigada, Donizete, amigos da Rádio Meimei. Nós esperamos que vocês tenham gostado desse conteúdo. Um beijo nos corações e até a próxima. Obrigado, amigos. Até a próxima oportunidade.